Olá a todos! Vocês sabiam que com a gravitação universal é possível calcular a massa de estrelas, planetas, satélites e até mesmo buracos negros? E que tudo isso é possível por meio das leis de Kepler? Então, se você não sabia, fica aqui que a gente vai explicar já já. Rode a vinheta! Professor Daniel Valim, da Unemate. Então, antes de mais nada, não se esqueça de dar o seu like, porque assim você ajuda o canal. Então, vamos ao que interessa. Gravitação universal. Você tem que a gravitação universal é a lei que explica a aceleração da gravidade e a força gravitacional, de um modo geral. Então, o sumário dessa aula está organizado da seguinte maneira. Introdução à gravitação perto da superfície da Terra, energia potencial e planetas e satélites, lei de Kepler. Então, eu escolhi apenas isso para falar, não vamos entrar muito em detalhes. Só o mais essencial. Introdução. A força gravitacional é dada por essa equação aqui. F igual a m1 vezes m2 sobre r quadrado, onde m1 e m2 são as massas das partículas 1 e 2 e r é a distância entre elas. Tá? Então, é universal, toda partícula atrai outra partícula. Então, a gente está acostumado a pensar em aceleração de gravidade para grandes corpos celestes, mas ela funciona para todos os corpos. A diferença é que para corpos pequenos, do tamanho macroscópico que a gente conhece no nosso dia a dia, tem uma força muito pequena em relação aos corpos celestes. Só os corpos celestes apresentam forças gravitacionais significativas. Tá? Então, mas essa equação ela só faz sentido quando você tem a constante gravitacional. Então, essa constante gravitacional é dada por 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton por metro quadrado. Então, essa ordem de grandeza aqui, 10 elevado a menos 11, explica por que para corpos pequenos você não observa efeitos da força gravitacional, mas em corpos de tamanhos astronômicos. Para dar um exemplo disso, vejamos esse exemplo aqui. Exemplo 1. A figura 3/4A, que é essa figura aqui ao lado, foi tirada do Halley, tá? Mostra um arranjo de 3 partículas. A partícula 1, de massa m1 igual a 6 kg, e as partículas 2 e 3, de massa m2 igual a m3, que é igual a 4 kg. A, que é a distância aqui, que está levando em consideração, é igual a 2 centímetros. Qual é a força gravitacional resultante, F de 1 resultante, que as outras partículas exercem sobre a partícula 1? Então, vamos lá. Força resultante. Tá? Para calcular a força resultante, primeiro a gente tem que calcular F de 1,2 e F de 1,3. F de 1,2 é a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. E F de 1,3 é a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1. Então, substituindo os valores, constante gravitacional, massa e a distância, 0,02 metros elevado ao quadrado. Então, você tem 4 vezes 2 elevado a menos 6 newtons. E calculando a F de 1,3, jogando os mesmos valores, só que aqui você tem, não é A, é 2A. Então, 2A vai valer 0,04 ao quadrado. Então, você tem como resultado força igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Ou na forma rotatorial, você tem que a sua F de 1,3, ela está no sentido contrário do eixo X. Tá? Então, é menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 newtons, na direção do eixo X, conforme está descrito aqui na figura. Tá? Se essa partícula aqui está puxando essa outra partícula, então a força está direcionada nesse sentido aqui, nessa direção do eixo X, só que no sentido contrário à direção do eixo X. Então,
sentido negativo. Então, com essas duas forças, F de 1,2 e F de 1,3, é possível calcular a resultante. Vamos à resultante. A resultante é dada por essa equação aqui. Força resultante de 1,2 ao quadrado mais menos F de 1,3 ao quadrado, tá? Isso aqui, você tira a raiz quadrada, obtém força resultante igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 6 newton. Só que isso não é tudo, a gente precisa também da direção dessa força. Então, eu optei por usar o cosseno ao invés da tangente. O livro do Halley, nesse exemplo aqui, usa tangente. E eu usei o cosseno. Por quê? Porque é uma função par. Então, eu não tenho que fazer um ajuste aqui para colocar o ângulo correto. Ele já dá o ângulo correto quando eu pego o arco cosseno de menos de F de 1,3 sobre FR. Então, dá 104 graus. Ou seja, a força está nessa direção aqui, a força resultante. Tá? Menos, em 104 graus. 104 graus em relação a x. Tá? 104 graus nesse sentido aqui. Então, você tem nessa direção aqui. Propriedade das forças do inverso quadrado da distância. Conforme a gente viu, a partir de um conjunto de forças, você tem a somatória das forças, tem a força resultante. Então, isso é possível usar o teorema, chamado teorema das cascas esféricas, para determinar que a força de um planeta, ou de qualquer corpo celeste, ele é de tal forma que, como se toda a massa estivesse concentrada no centro. Isso é possível por meio do teorema das cascas esféricas. Você vai fazer uma somatória de cascas concêntricas até chegar em zero. Aí você tem o corpo maciço. O corpo maciço ele vai ter o quê? A força gravitacional é tal que, como se tivesse toda a massa concentrada no centro do corpo. Então, por meio do princípio de superposição, é possível fazer isso. Tá? Então, quando você vai de um sistema discreto para o sistema contínuo, a diferença é que você usa a integral em vez da somatória. Mas o princípio é o mesmo. Gravitação perto da superfície da Terra. Para calcular a gravitação, temos a força, a lei da gravitação universal, obviamente, G mzinho sobre R quadrado. Mas quando a partícula é liberada a partir de uma certa altura, você tem que a força sobre essa partícula em queda livre é igual a massa vezes a aceleração. A massa da partícula vezes a aceleração da gravidade. Então, igualando essas duas expressões, a 6 e a 7, obtemos essa aqui, que é a equação da aceleração da gravidade. Então, veja que da mesma forma que da lei da gravitação universal, a gravitação ela é o inverso do quadrado da distância. Mesma lei, do inverso quadrado da distância. A diferença é que aqui a aceleração da gravidade ela não depende da massa da partícula em queda. Então, pode ser uma bola de gude, pode ser uma pedra de várias toneladas, a aceleração vai ser a mesma, a aceleração da gravidade. Então, todos os corpos em queda livre têm a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, isso é um resultado interessante da física clássica. Então, voltando aqui, pegando aqui a tabela 3 e 1, temos exemplos aqui de diversas da aceleração da gravidade em diversos pontos, em diversas altitudes. Então, a altitude ao nível do mar, 0 km. 9,83. Essa é a aceleração da gravidade ao nível do mar. 9,83 metros por segundo quadrado. A gravidade média ao nível do mar. Quando você vai para o Monte Everest, você vai cair para 9,80. Quando você vai para a altitude de
um ônibus parcial em órbita, você tem 400 km, então a aceleração da gravidade chega a 8,70 metros por segundo quadrado. Então diminui de muito pouco da altitude ao nível do mar para uma altitude de 400 km, porque a Terra ela é muito grande, ela tem um raio de mais de 6 mil quilômetros. Mas a aceleração da gravidade ela não é uniforme, ela não é igual em toda a superfície, por três razões. Primeiro, porque a massa da Terra não é uniformemente distribuída. Segundo, a Terra não é uma esfera perfeita. E terceiro, a Terra está girando. Então, seja o exemplo aqui que você tem um caixote em cima de uma balança, na superfície da Terra, ao nível do mar, e na linha do Equador. Então você tem aqui o raio de rotação desse sistema aqui, é o raio máximo, é o raio do Equador. Tá? Então a partir daqui você tem o que? Você vai ter um desconto máximo da aceleração da gravidade devido a uma força chamada força centrífuga. Tá? Então, a força normal, então vamos lá, o esquema. Você pega aqui o esquema dessas forças, tá? Você tem um ponto aqui no caixote, força normal para cima e a força da aceleração da gravidade para baixo. Então você desconta essas duas forças. Qual vai ser a resultante? O resultante desse desconto de duas forças é essa aqui. Força normal menos massa vezes a aceleração da gravidade igual m menos ômega quadrado r, onde esse ômega quadrado r é a aceleração centrípeta, tá? Aceleração devido à rotação. Então, levando em conta isso, você substitui os valores aqui, onde Fn aqui é a força normal, é igual a força peso, mg. Então, aqui você eliminou os m, então você obtém que a aceleração da gravidade é igual a g menos ômega quadrado r. Esse AG aqui é aquela aceleração da gravidade quando você não leva em conta a rotação da Terra. Então, é aquele famoso 9,8 metros por segundo quadrado. Tá? Então, aqui você já vê que a aceleração ela vai variar conforme a distância em relação ao eixo de rotação da Terra. E essa distância varia com a latitude. Então, ele só vai ser esse com o Rzão aqui, que é o raio da Terra, quando a partícula estiver na linha do Equador. Então, continuando, um exemplo aqui. Gravitação perto da superfície da Terra. Calcule a aceleração da gravidade para a latitude de 3,4 graus em relação à linha do Equador, trópicos. Tá? Então aqui, isso aqui corresponde à linha do trópico de Câncer ou de Capricórnio. Tá? 23,4 graus. Então, você tem aqui que o raio não vai ser o raio máximo, que esse raio aqui, ó, é R, tá? O raio aqui de rotação em torno do eixo só vai ser máximo quando o ângulo aqui for zero. Então aqui vai ter o raio máximo. Aqui você vai ter um raio de rotação menor, tá? Então você vai ter, resolvendo, G, vamos colocar aqui assim, G dos trópicos, tá? Igual a G menos ômega quadrado R. Vou colocar Rzinho, tá? Onde esse Rzinho
Ezinho igual a Rzão cosseno do ângulo θ. Então, você tem g de t igual a g menos ômega quadrado r cosseno de θ. Substituindo os valores aqui, você tem AG 9,8 menos ômega quadrado vai ser 2π sobre período. 2π sobre período elevado ao quadrado vezes r cosseno de 23,4 graus. Substituindo os valores, g de t igual 9,8 menos 4π quadrado sobre rotação da Terra 24 horas vezes 3.600 segundos, onde 3.600 segundos é o tempo de 1 hora, tá? Elevado ao quadrado, vezes raio da Terra 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros, vezes cosseno de 23,4 graus. Então, substituindo os valores aqui, g de t igual 9,81 menos. Aliás, vou colocar aqui o valor que é aceito, porque lá no raio na tabela tem 9,81, mas aqui é usado 9,83, conforme aquela tabela que a gente acabou de ver. 9,83 menos 0,03 metros por segundo quadrado. Como aqui 0,03, aqui vai cair só a terceira casa decimal que vai ser subtraída, tá? Então aqui você vai ter 9,80 metros por segundo quadrado, tá? Isso aqui é a extração da gravidade no trópico. Mas aqui na região de Sinop, na região de Cuiabá, onde a latitude é menor, bem próximo de 0 graus, você tem a extração da gravidade é até menor, chega em torno de 9,58 metros por segundo quadrado. Tá? Agora, exemplo 3. Gravitação perto da superfície da Terra. Tá. Calcula a extração da gravidade nas altitudes do nível do mar e de La Paz, 3.660 metros, levando em conta que as duas localidades têm a mesma latitude. Tá? Então, essa aqui é um pouco diferente, porque você tem que calcular a situação. La Paz está na região tropical, né? Está na faixa tropical do planeta. Então você tem que calcular primeiro a situação de gravidade na região tropical, né? Exatamente nessa latitude de La Paz, e a partir daí você calcular a aceleração da gravidade em função da altitude. Então, você na verdade tem dois trabalhos aí, tá? Então, vamos lá. Então, eu já deixei então você tem aqui eu já resolvi para a aceleração da gravidade em latitude de La Paz, tá? La Paz. Opa, estou escrevendo errado. La Paz. La Paz você tem latitude
de 16,5 graus, bem parecido com a latitude de Cuiabá, tá? Então, daí nós temos G igual a 9,79 metros por segundo quadrado. Então, para altitudes maiores, isso aqui é o nível do mar, tá? É o nível do mar. Agora, ao nível da cidade de La Paz, tá? Para a altitude de La Paz, temos G igual a Gzão M sobre R mais H. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, fazer uma transformação algébrica disso aqui, temos G igual a Gzão M sobre R quadrado vezes 1 sobre 1 mais H sobre R elevado ao quadrado. Por que isso? Isso aqui é a aceleração da gravidade próximo. Aqui é a aceleração da gravidade ao nível do mar, tá? Que já foi calculado aqui. Então, aqui a gente só vai transformar com a altitude. Então, você substituindo os valores aqui, de H, que é a altitude de La Paz, que é 3.660 metros, tá? Isso aqui é a altitude de La Paz, tá? Substitui aqui, sendo que o raio da Terra é 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros, ou seja, 6.000 quilômetros. Então, você tem como resultado 9,77 metros por segundo quadrado. Então, aqui é a variação da aceleração da gravidade com a altitude. Beleza? Então, vamos para a próxima. Energia potencial gravitacional. Então, toda a energia no sistema, pelo menos conservativo, é dado a partir do trabalho, tá? Então, você tem o trabalho, por meio do trabalho, é possível calcular a energia potencial, tá? Então, o trabalho da força gravitacional é dado por F de R escalar dr, onde F escalar dr resulta nisso aqui, F de R dr cosseno de θ, tá? Onde θ é o ângulo entre FR e dr. Como num sistema planetário, num planeta, você tem F e dr são sempre paralelos, tá? Então, você pode simplificar esse F escalar dr e cair exatamente em F dr escalar, tá? Então, você tem menos Gmm sobre R quadrado dr. Então, somente integrando isso aqui, você joga todas as constantes fora, menos Gmm, tudo que é constante joga fora. E só integra 1 sobre R quadrado dr. Você tem como resultado Gzão, Mzinho sobre R, vai de R até infinito. Onde esse R aqui pode ser o raio de um planeta, pode ser um raio qualquer que você está levando em consideração em relação a uma distância
ao centro do planeta, tá? Então aqui você obtém a energia potencial total do sistema, que vai de R, uma distância qualquer, até infinito, tá? Então aqui você tem como o trabalho de U de infinito menos U igual a menos W, tá? Então logo será, então esse aqui é o U dado em função de R, tá? Menos GMM sobre R, tá? E aqui tem uma coisa interessante, tá? As propriedades. Independência da trajetória. Então, a energia potencial gravitacional, ela é conservativa, então não depende da trajetória. Então, depende somente da diferença de UF para UI. A energia potencial e a força estão relacionadas por meio da seguinte equação. F igual a menos derivada de U em relação a R, tá? De modo que você, derivando em relação a R, essa U aqui, menos GMM sobre R, você obtém exatamente a lei da gravitação universal, menos GMM sobre R quadrado. Velocidade de escape. Velocidade de escape é aquela velocidade que você joga um objeto para cima e ele nunca mais volta. Então essa é a velocidade de escape. Então jogando na equação de conservação da energia, aqui, você obtém V igual a raiz quadrada de 2G M sobre R. Tá? E aqui você tem as velocidades de escape de qualquer um desses astros. Então, considerando que uma partícula parta do raio do asteroide Ceres, tá? Ceres, cuja massa é 1,17 × 10⁻21 kg, tá? A velocidade de escape vai ser de 0,64 km por segundo, tá? Na Lua, então, está em torno de 2,38, tá? Agora, na estrela de nêutrons, tá? Que é um dos objetos mais massivos do universo, chega a 2 × 10⁵ km por segundo, tá? Isso aqui só não é maior que a velocidade da luz, porque a velocidade maior da luz é maior que isso aqui, é 3 × 10 elevada a sexta quilômetros por segundo, tá? Então, é maior, tá? É maior que a da estrela de nêutrons, é óbvio, né? Buraco negro, a velocidade de escape chega a ser a da velocidade da luz, tá? Exemplo 4. Um asteroide em rota de colisão com a Terra tem uma velocidade de 2 km por segundo em relação ao planeta, quando está a uma distância de 10 raios terrestres do centro da Terra. Se precisamos os efeitos da atmosfera da Terra sobre o asteroide, determina a velocidade do asteroide VF a partir da superfície da Terra. Então, resolução, eu vou ter que fazer aqui agora. Exemplo 4. Então, você tem V0 igual 12 km por segundo, que é igual a 1,2 × 10 elevado a 4 metros por segundo. E R igual a Rzinho, melhor dizendo, Rzinho igual a 10 Rs, 10 vezes o raio da Terra. Então, você tem aqui ΔK, variação da energia cinética, mais variação da energia potencial, ΔK mais ΔU, igual meio de MVF quadrado menos meio de MVI ao quadrado mais menos Gzão, Mzinho sobre R. Aliás, ele começa com 10 R's, tá? Ele vai terminar menos
menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre R. Tudo isso aqui igual a zero. Quase que não coube. Então, vamos lá. Você tem meio de M. Vou pular isso aqui. Meio de MVF menos meio de MVI quadrado mais Gzão, Mzão, Mzinho 1 sobre R menos 1 sobre 10 R que é igual a zero. Então você tem que o VF, aqui você corta M com M, porque você não precisa, tá? Então você vai ter VF quadrado igual a 2GMzão sobre R 1 menos 1 sobre 10 mais V0 ao quadrado. Então, o que é esse 1 menos 1 sobre 10? Isso aqui vai dar como resultado 0,9, correto? Então, 0,9 vezes isso aqui. Então, substituindo os valores, VF quadrado igual 12 vezes 10 elevado ao cubo metros por segundo quadrado, metros por segundo elevado ao quadrado, mais 2 vezes 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Não vou colocar as constantes não, porque ocupou muito espaço. Vezes 5,98 vezes 10 elevado a 24 kg. Isso aqui é a massa da Terra. Sobre 6,37 vezes 10 elevado a sexta metros, tá? Isso aqui é o raio da Terra. Tudo isso aqui multiplicado por 0,9. Então, você tem como resultado VF quadrado igual a 2,56 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Metro quadrado por segundo quadrado, tá? Tirando a raiz desse número aqui, então você obtém VF igual a 1,6 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Isso aqui equivale a 16 quilômetros por segundo. Uma velocidade bem alta. Planetas e satélites. As leis de Kepler. Então, o movimento dos planetas para os astrônomos sempre foi carregado de muitos mistérios, porque eles têm esse movimento estranho aqui. Ele vai uma certa trajetória, ele vai, faz uma volta e volta à sua trajetória original, tá? Então, isso aqui era muito estranho, isso aqui não era explicado. Somente quando Johannes Kepler, 1571, tá? 1571 não, esse aqui é o intervalo de vida dele, tá? De 1571 a 1630. Foi a partir dele,
fazendo estudos nos trabalhos de Tycho Brahe, que chegou às leis que levam seu nome, as leis de Kepler, tá? Então são elas. Então primeiro vamos definir o seguinte, ó, você tem um sistema planetário, você tem o Sol no centro, em um dos focos, você tem o quê? Uma elipse. Então a elipse você tem o quê? A distância maior, o ponto mais distante é o afélio. Então aqui você tem um raio do afélio, o ponto mais distante do planeta em relação ao Sol. Então você tem um ponto mais próximo, que é o raio do periélio. Então é o periélio e o afélio. Tá? E aqui a distância entre um foco e outro é igual a C. Então é igual a 2 vezes C. De C vale igual a E vezes A. Esse A é o semi-eixo maior da elipse. Então as órbitas são elípticas, tá? São aproximadamente elípticas. Mas Kepler, na época, ele encontrou as órbitas eram elipses, tá? Então essas são as leis de Kepler, tá? Primeira lei, lei das órbitas. As órbitas descritas pelos planetas em redor do Sol são elipses com o Sol num dos seus focos. Então, a órbita é definida pelo seu eixo maior, A, e a excentricidade E. Tá? Uma excentricidade zero corresponde a uma circunferência. E a excentricidade da órbita da Terra, então, é em torno de 0,0167. Então, é bem pequena, é bem aproximadamente circular a órbita da Terra em torno do Sol. Lei das áreas. A reta que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais no plano da órbita do planeta em tempos iguais. Ou seja, quando você tem a derivada da área em relação ao tempo, aqui você vai ter uma grandeza que é chamado L, como consequência, L sobre 2M, tá? Esse L aqui é o momento angular. Então você tem raio ao quadrado vezes dθ dt é o quê? É ômega, tá? Então, meio de R quadrado ômega seria o momento angular, só que é o momento angular dividido por M, tá? Por 2M. Por quê? Porque o momento angular só fica completo quando você multiplica pela massa. Então você teria que ser massa vezes o raio quadrado vezes ômega, tá? Como aqui não aparece a massa, tá? Então esse dAdt é igual a L dividido por 2M, tá? Então, como consequência você tem a lei da conservação do momento angular, que é uma coisa que a gente é observada no movimento dos corpos rígidos, tá? Então o momento angular é uma das leis fundamentais da física. Então isso aqui que o Kepler descobriu com a segunda lei. Então vamos descrever isso aqui melhor, tá? Os raios vetores. Então você tem um planeta que percorre uma determinada trajetória, tá? Então aqui você tem o que? Para ele passar daqui para cá, então ele varreu o raio vetor desse planeta, varreu uma determinada área. E essa determinada área, tá? Se você considerar que isso aqui é metade de um retângulo, então isso aqui é um triângulo. Então a área do triângulo, a área da base, vezes a altura, que é o raio, dividido por 2, tá? Então, R vezes dθ, isso aqui, o comprimento, é a base. E a altura é R, tá? Então, você vai ter aquilo lá que a gente estava descrevendo. Então, jogando as contas aqui, você vai obter a lei da conservação do momento angular. Em essência, é isso que significa a segunda lei de Kepler, tá? Onde o momento angular é igual ao momento linear vezes o raio, tá? Esse é o momento angular, tá? O momento linear é massa vezes a velocidade. E o momento angular é massa vezes a velocidade vezes o raio. Beleza? Terceira lei, lei dos períodos. O quadrado dos períodos de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. Então você tem aqui t quadrado igual a 4π quadrado sobre gm vezes a ao cubo, onde a é o semi-eixo maior da órbita. Por outro lado, você também pode dizer que, por meio das leis de Kepler, se você souber o período e o raio de um planeta,
tá? E se você não saber uma das variáveis desse outro planeta, tá? Você pode calcular essa variável. Por exemplo, aqui se você tivesse aqui, Mercúrio, tivesse nessa tabela, tivesse completo o período do Mercúrio e o raio da órbita de Mercúrio, tá? E tivesse só o período de Vênus, mas não o seu raio, era possível calcular por meio dessa relação aqui. Tem 1 quadrado sobre R1 ao quadrado, vai ter 2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Só que esse raio aqui não é um raio qualquer, é o raio, é o semi-eixo maior. Então a gente vê aqui nessa tabela que quando melhoraram a precisão do raio, tá? Olha a precisão, 0,38 para 0,387. Então o t quadrado sobre r ao cubo chegou a 1, tá? Que é o que deveria chegar, né? Tá? T quadrado sobre r ao cubo é constante, é 1, tá? Então tem que ser o raio, não é qualquer raio, o semi-eixo maior da órbita. Lei de Kepler, exemplo 5. O cometa Halley gera uma órbita em torno do Sol com um período de 76 anos. Em 1966, chegou a sua menor distância ao Sol, a distância do periélio, que é 8,9 vezes 10 elevado a 10 metros. A tabela 3 pela tabela 13.3, que essa distância está entre as órbitas de Mercúrio e Vênus. Tá? Qual é a maior distância do cometa ao Sol, que é a distância do afélio, RA, e qual é a excentricidade E da órbita do cometa Halley? Então vamos lá. Exemplo 5. Então, exemplo 5, você tem aqui adiantando aqui, eu obtive esse resultado aqui, ó. Aliás, essa resolução. Cadê? Essa resolução, você tem a distância entre o ponto A1 ao ponto A2 é igual a 2A, tá? Então isso aqui é o A, isso aqui é A também. Então aqui você tem 2As, tá? Aqui é o centro da elipse. Então de um ponto focal até o O, F1 até O, você tem C. Então de um foco a outro você tem distância 2C. E aqui você tem as distâncias do raio do afélio, tá? Daqui de um dos sóis, considerando que o Sol está aqui, aqui seria o raio do afélio, tá? E aqui do ponto do Sol até o ponto mais próximo seria o raio do periélio, tá? Então aqui nós temos afélio é segmento A1 F1, que é RA, e periélio F1A2, que é o RP, tá? Então, como a lei dos períodos nos dá o semi-eixo maior, então jogando aqui na lei dos períodos, obtemos A, que é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 12 metros. Isso aqui é o período, é o semi-eixo maior da trajetória da órbita do planeta de Halley, tá? Planeta de Halley, não planeta Halley, né? Para ser mais exato. Então, continuando, nós temos que ele não vai mais do que isso. Que pena. Vai mais do que isso, então eu vou ter que fazer um truque aqui. Cadê? Tá. Nós obtemos aqui RA igual a 2A, tá? Menos RP. Então, 2 vezes 2,7 vezes 10 elevado a 12, onde 2A aqui é o semi-eixo maior, tá? Aliás, o eixo maior, 2A, não semi-eixo. Então, 2 de 2,7 vezes 10 elevado a 12, tá?
menos 8,9, que é a distância do periélio, tá? 8,9 vezes 10 elevado a 10 metros. Então, o raio do afélio, símbolo é 3 vezes 10 elevado a 12, tá? Metros. Então, calculando aqui a excentricidade, igual a C sobre A, substituindo, sabendo que C é igual ao F1, então temos C igual a menos RP, tá? Jogando aqui na fórmula, onde A menos RP, aqui não aparece, é A menos RP dividido por A, tá? Aqui é um defeito aqui da apresentação, tá? Então aqui vai ser 1 menos RP sobre A, tá? Que é igual a 1 menos 8,9 vezes 10 elevado a 10, igual a quanto que é o A? 2,7 vezes 10 elevado a 12, tá? Então aqui obtemos a excentricidade da órbita do planeta de Halley igual a 0,97. Com isso terminamos o conteúdo da aula de hoje e peço a vocês que, novamente, dê o seu like e não deixe de dar os comentários se você achou boa ou não e recomendar que outras pessoas assistam, tá? Divulguem o meu trabalho. E é só isso. Por hoje é só, pessoal. Obrigado.